nome de Jesus. Amém, irmãos? Abram Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Vamos ler. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. E deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Versículo 4. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aqueles que, dentre os filhos de Levi, receberam o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda nem havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelas tuas bondades, pela tua misericórdia e amor, com que o Senhor tem nos amado, com que o Senhor tem sido bondoso para conosco. E nesse momento, Senhor, nessa noite, onde mais uma vez, como teu povo, como filhos teus, nós nos reunimos, Senhor, e nós te adoramos através dos louvores. E nesse momento nós queremos te pedir, na verdade te clamar, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que a tua palavra que foi lida, ela seja agora explicada, e que ela venha ter uma aplicação prática para as nossas vidas. Que verdadeiramente essa palavra, ela queime em nosso coração. Que verdadeiramente essa palavra, ela encontre morada em nosso coração. E que possamos, Senhor, ao sentir o arder dessa palavra, vivermos por ela, através dela, pelos seus ensinamentos, por aquilo que o Senhor sempre tem a nos dizer e a nos ensinar através da tua palavra. Então, nesse momento, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para a tua palavra. Que teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê a graça de sermos iluminados para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, faz assim, Senhor, com todos nós, que a começar em mim, a tua palavra queime em nossos corações. Em nome de Jesus, oramos, te bendizemos e te agradecemos hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Nós estamos dando continuidade ao estudo da carta aos Hebreus. E na semana passada, como eu falei para vocês, nós fechamos um parêntese. Parêntese esse que o autor da carta inicia lá no capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 11. Onde uns 2 ou 3 versículos antes, ele começa a falar de Melquisedeque. E eu até convido você a ir lá, capítulo 5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei.
E que também diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No versículo 11, ele diz assim: sobre isso, ou seja, sobre Melquisedeque, temos muitas coisas de dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. Então aqui ele abre um parêntese que eu havia falado no começo. Ele abre um parêntese e a partir daqui ele faz uma série de exortações, uma série de advertências, principalmente a respeito da falta de maturidade deles, da imaturidade deles, que quando eles já deveriam ser mestres em Israel, ou melhor, na igreja, eles ainda estavam tomando leite. Quando eles deveriam já estar se alimentando de alimento sólido, eles ainda estavam no leite espiritual. Então ele faz uma advertência para eles, e isso se estende pelo resto do capítulo 5, entra no capítulo 6 e vai até o final do capítulo 6, quando ele fecha finalmente esse parêntese e volta a tomar o raciocínio que ele havia começado lá no versículo 5 do capítulo 5. E como ele iniciou falando ali no versículo 5 ao 7 de Melquisedeque, agora no capítulo 7 ele retoma o raciocínio a respeito do Melquisedeque. E aquelas coisas que ele disse que tinha muito para explicar, mas eram difíceis de entender, agora ele vai começar a falar sobre elas. Então ele fechou o parêntese no final do capítulo 6 e agora finalmente ele vai começar a explicar aquelas coisas que eram difíceis de explicar e principalmente porque eles tinham se tornado tardios para entender. Amém? 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 Todo mundo entendeu até aqui o que eu falei? Então vamos entrar propriamente dito no que o autor da carta está falando aqui no capítulo 7. Bom, ele vai fazer uma comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Jesus. Em outras palavras, ele vai fazer uma comparação entre a mediação mediante os sacerdotes e a mediação mediante Jesus. Que mediação é essa? É a maneira que nós temos de se achegar a Deus. Nós só podemos se achegar a Deus mediante um mediador. Vocês lembram que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5? Ninguém lembra? Só há um mediador entre Deus e os homens. E quem é? Jesus. Então, isso não é nada novo. As religiões passadas, as religiões antigas, até mesmo as religiões pagãs, elas tinham mediadores. Elas tinham sacerdotes. E algumas delas até sacerdotisas. E esses sacerdotes, eles serviam de mediação entre os homens e Deus. Os homens não se chegavam diretamente a Deus. Eles precisavam de uma mediação do sacerdote. Quando se ia fazer sacrifício de animais ou até mesmo de pessoas, como era o caso de algumas religiões pagãs, elas não faziam esses sacrifícios diretamente a Deus. Elas entregavam esses sacrifícios aos sacerdotes e esses sacerdotes se encarregavam de sacrificar em nome daquela pessoa a Deus. Então essa mediação entre Deus e os homens, entre os deuses das religiões pagãs e os homens, elas sempre pediam uma mediação. Com o povo de Israel no Antigo Testamento não era diferente.
aqueles que se chegavam a Deus para prestar a Deus algum tipo de sacrifício, e na época do Antigo Testamento, sacrifício de animais, eles não sacrificavam diretamente a Deus, eles precisavam de um sacerdote que sacrificasse a Deus aqueles animais. E um detalhe: Deus não aceitava o sacrifício que não fosse através do sacerdote. Deus não aceitava. Vocês lembram da ocasião em que Saul, ele estava para batalhar, e antes da batalha ele queria fazer sacrifícios, mas o sacerdote demorou a chegar. E o que Saul fez? Ele sacrificou. E ao invés de esperar o sacerdote, ele mesmo fez o sacrifício, e Deus não aceitou o sacrifício de Saul. Deus rejeitou Saul. Inclusive, esse foi um dos pecados de Saul. Ele não era sacerdote e ele sacrificou. Até aqui, todo mundo está entendendo? A questão que ele está tratando aqui, irmãos, é justamente a respeito dessa mediação. Porque lembremos o motivo pelo qual o autor de Hebreus escreve a carta. Ele escreve a carta porque aqueles irmãos estavam querendo voltar atrás na fé. Eles estavam querendo deixar a fé cristã e novamente praticar a religião judaica. Só que o que ele está querendo dizer aqui para aqueles irmãos é que se eles voltassem atrás para a religião judaica não era um caminho para Deus. Porque não existe caminhos para Deus, só existe um caminho para Deus. Não existe mediadores, só existe um mediador. E se eles quisessem voltar atrás para as práticas judaicas, eles queriam voltar àquilo que já havia passado. Porque houve um tempo em que Deus aceitava a mediação dos sacerdotes, mas agora mais não. Não há mais necessidade de um mediador terreno. Não há mais necessidade de um mediador humano. Porque Jesus é esse mediador. Mas Jesus, ele não é apenas um humano. Ele é Deus e ele é homem. E se eles quisessem voltar atrás para a religião judaica, eles não estariam indo em direção a Deus. Pelo menos não mais. É isso que ele está falando aqui. Ele está comparando as duas mediações, a dos sacerdotes e a de Jesus. E é justamente isso que eu quero ver com vocês. E eu vou pedir para alguém, por favor, leia o versículo 1 para todos nós, por favor. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. O interessante aqui, e eu vou já explicar essa questão, é que o autor, ele está fazendo algo muito interessante. Ele está dizendo, olha, a mediação de Jesus, ela é superior. E eu vou provar para vocês que a mediação de Jesus é superior através da Bíblia que vocês estão usando, que é o Antigo Testamento. Então ele relembra um episódio lá em Gênesis capítulo 14, quando há a batalha de 4 reis contra 5 reis. E essa batalha, o sobrinho de Abraão, chamado Ló, é levado preso, é levado escravo. E quando Ló fica sabendo de que o seu sobrinho tinha sido levado como escravo, ele sai. Oi? Perdão, quando Abraão sai
sabendo que o seu sobrinho Ló tinha sido levado escravo, ele persegue esses reis, derroca esses reis, e ele traz o despojo. Vocês sabem o que é o despojo? O despojo é toda a riqueza do rei derrotado. Então tudo que ele tinha de riqueza, ouro, prata, animais, até o povo, era trazido como despojo de guerra. É a recompensa pela batalha vencida. Isso é o despojo. Então Abraão, quando ele vence essa batalha, resgata o seu sobrinho Ló, ele encontra com Melquisedeque. E esse Melquisedeque, que é tido aqui no versículo 1 como sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão se encontra com Melquisedeque e do despojo que ele vinha trazendo, ele dá o dízimo. E o que seria o dízimo? Seria 10% de tudo que ele conquistou. E esse não é o meu ponto. Eu não vou falar aqui de dízimo. Essa não é a questão aqui. Porque ele só está usando isso como um exemplo que aconteceu. Ele não está nem interessado em falar de dízimo. Ele está interessado em falar do sacerdócio de Jesus. Mas ele está citando isso como exemplo. Então o que ele está dizendo é que esse sacerdote, Melquisedeque, recebeu o dízimo de Abraão quando Abraão voltava da matança ou da guerra com os reis. Vamos ler novamente o versículo 1, por favor. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Então ele começa a falar aqui do sacerdócio de Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão voltava da matança dos reis. A questão é, e ele vai falar sobre isso, é que a gente não tem muito sobre Melquisedeque. O que nós temos sobre Melquisedeque é Gênesis capítulo 14, que eu estou citando aqui, e o salmo que ele está citando, que é o Salmo 110. São os dois lugares, além de Hebreus, que fala de Melquisedeque. Então, nós não temos muitas informações a respeito de Melquisedeque. Mas no versículo 2, ele começa a explicar mais ou menos quem era Melquisedeque. Vamos ler o versículo 2, por favor. Um irmão aí para me ajudar. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, o rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, de paz. Ele começa a fazer uma interpretação de quem seria Melquisedeque. E a palavra Melquisedeque, ela é a junção de duas palavras. Meleque, que significa rei, e Sadik, ou Sedok, que significa paz, ou aquele que traz paz. Então ele começa a explicar o significado do nome de Melquisedeque. O seu nome significa, primeiramente, rei de paz, ou rei de justiça. Na verdade, não é paz, é justiça, me perdoa. Sedek, ou Sedik, significa rei de justiça, ou justiça, aquele que tem a justiça. E a palavra rei de Salém, ou a palavra Salém, que tem a mesma raiz de Shalom, significa paz. Então o que ele está dizendo, o que ele está fazendo aqui, é dizendo que o nome Melquisedeque significa rei de justiça, e como ele era rei de Salém, o seu reino era um reino de paz. Agora preste atenção. Se Melquisedeque recebeu o dízimo, ele era o quê? Ele era um sacerdote. Mas ele também era rei. O que o autor da carta aos Hebreus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma comparação. Porque no povo de Israel, ou você era sacerdote, ou você era
rei. As duas coisas não podia. Primeiro, porque para ser sacerdote você tinha que ser da onde? Da tribo de Levi. Então, os levitas, eles eram designados apenas para esse propósito. Eles não podiam ser rei. E as outras tribos, se alguém fosse levantado rei, não podia ser sacerdote, porque ele não era levita. Só que Jesus é da onde? De qual tribo? De Judá. E ele está dizendo que Jesus é quem? O sumo sacerdote. Podia? Não. E como é que ele resolve isso? É o que ele vai dizer. Versículo 3. Ou inclusive, ele já falou isso no capítulo 5, aliás. Olha só. Volte para o capítulo 5. Versículo 6. E que também diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está dizendo, olha, Jesus, a semelhança de Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Jesus é dessa ordem. Ele não é da ordem levita. Ele não é da tribo de Levi. E ele pode ser sacerdote, por quê? Porque ele não é da ordem dos levitas, ele é da ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele é rei e sacerdote, e ele pode exercer as duas funções, porque ele não está ligado à ordem dos levitas do Antigo Testamento. Jesus é rei e sacerdote, porque ele está ligado à ordem de Melquisedeque. Então ele está fazendo o que a gente chama de antítipo. Que Melquisedeque era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Não era Cristo encarnado, como eu já ouvi alguém falar. Não era o Espírito Santo, como eu também já ouvi algumas pessoas falarem. Ele era uma figura que representava Jesus. Era isso. Vamos ler o versículo 3. E ele falando ainda a respeito de Melquisedeque, ele diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vidas, mas semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O que ele está dizendo? Que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, que ele não morreu. É isso que ele está dizendo? Sim ou não? Claro que não. Se Melquisedeque era um homem, ele tinha pai, tinha mãe, e ele naturalmente morreu. O que ele está dizendo é que não há registro nem do seu nascimento e nem da sua morte. O que eu disse aqui é que só tem 2 lugares antes de Hebreus que falam de Melquisedeque. Qual é? Gênesis 14, Salmo 110. E nenhum desses lugares fala do seu nascimento e nem da sua morte. Então, nesse sentido, ele não tinha pai, não tinha mãe e nem tinha genealogia. E por que era importante ter a genealogia? Mais uma vez, se não fosse da tribo de Levi, não podia ser sacerdote. Abra comigo em Esdras capítulo 2, versículos 61 a 63. Amém? Diz assim, ó: e dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Esses procuraram o seu registro entre os registros
de famílias, mas não encontraram. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Então a genealogia ela era importante, porque se não fosse comprovada que aquele homem ele era da tribo de Levi, ele não podia exercer o sacerdócio. Essa mesma história se repete em Neemias capítulo 7, versículos 63 ao 65. A mesma história que a gente acabou de ler aqui. Então ele está dizendo que Melquisedeque, ele não tinha o quê? Não tinha genealogia. Mas tinha que ter genealogia. Tinha que ser comprovado que era da tribo de Levi. Mas esse sacerdócio aqui não é um sacerdócio terreno. É um sacerdócio eterno. Amém? E se ele é um sacerdócio eterno, ele não podia ter genealogia. Porque o eterno é aquele que é, não é aquele que nasce. O eterno é aquele que não teve princípios de dias e não tem fim dos seus dias. É eterno. Nós costumamos dizer que a gente vai viver eternamente, não é verdade? Mas na verdade a gente vai viver não eternamente, a gente vai viver para sempre. Porque eterno é aquele que não nasceu. Ele é. Então o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio não que nasceu, é um sacerdócio eterno. Ele é. É dessa ordem que Jesus é sacerdote, não segundo a ordem dos levitas. Um sacerdócio que tinha prazo de validade, que veio, que teve a sua serventia, mas passou. E agora, o sacerdócio que estava na validade, por assim dizer, era o sacerdócio de Jesus. E o que aqueles irmãos estavam querendo fazer era voltar para um sacerdócio que já tinha passado a validade. Esse é o argumento do autor de Hebreus aqui no capítulo 7. O sacerdócio de Jesus, ele é superior. Porque ele é eterno, ele é, e ele não vai passar, será para sempre. E vocês estão querendo voltar atrás para coisas transitórias. Porque o sacerdócio levítico, ele foi transitório, ele passou. Não há mais necessidade de uma mediação humana. Nosso mediador é Jesus. E só Jesus. Amém? Amém. Versículo 4. Depois de mostrar aqui um pouco quem era esse Melquisedeque, ele vai dizer por que Melquisedeque era importante. Versículos 4 ao 6, por favor. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, os seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Amém. Ele está mostrando aqui como o sacerdócio de Melquisedeque, ele é superior, não apenas ao sacerdote levítico, mas ele é superior ao próprio Moisés, ao próprio Abraão. E quem era Abraão? Abraão é simplesmente o pai do povo judeu. O pai de quem ia descender o próprio Levi. Quem era Abraão para Levi? Era mais do que isso. Se uma genealogia era
família, estou falando de família. Avô. Bisavô. Porque era Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Então ele era bisavô. Então se ele era bisavô, esse Melquisedeque, ele era superior ao bisavô de Levi. E ele vai argumentar isso. Que esse Melquisedeque, ele recebeu o dízimo. E ele faz algumas coisas que a gente tem que prestar atenção no que ele está explicando. No versículo 5 ele diz: aquele que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de receber o dízimo do povo. Então o que ele está dizendo? Que existiam as tribos, e as tribos elas tinham obrigação de dar o dízimo a quem? Aos levitas. Então o dízimo era uma espécie de imposto pago ao templo, para a manutenção do templo e dos levitas que serviam no templo. Então o levita, quando ele atingia a idade de 30 anos, ele ia servir no templo. E a duração do seu serviço durava entre 20 e 30 anos. Depois disso, ele era jubilado. E aí era uma espécie de aposentadoria para os levitas. Mas os irmãos pagavam esse tributo aos levitas. E por que ele diz assim, olha? Recebiam os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes, ou seja, os irmãos, também sejam filhos de Abraão. Vocês lembram que quando Jesus estava chegando numa cidade, perguntaram aos discípulos se Jesus pagava imposto? Aí ele disse assim: os filhos não pagam imposto. Quem é que paga imposto? O estrangeiro. Então é essa lei de que eles estão falando. Os filhos, apesar de serem filhos, ou seja, apesar de eles estarem isentos, mas mesmo assim eles tinham a obrigação de pagar esse dízimo aos levitas, porque era mandamento de Deus aqui para os levitas. Só que o que ele vai dizer mais na frente é que em Abraão, aqueles que recebiam o dízimo, eles pagaram. Olha só, versículo 7 e até o 9. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Estão vendo? Porque, olha só, ele já disse, versículo 1, preste atenção aí no versículo 1. Encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e fez o quê? O abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão. Olha o que ele diz no versículo 7. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo... O que ele está dizendo? Melquisedeque é superior a Abraão. Porque quem é abençoado é o inferior e não o superior. O superior abençoa o inferior. Aí olha só, versículo 8. Neste último caso, homens mortais recebem o dízimo, ou seja, os levitas recebem o dízimo. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive, Melquisedeque. Versículo 9. Assim, até Levi, que recebe os dízimos, pagou-os por meio de Abraão. O que ele está falando? Se Melquisedeque era superior a Abraão, Melquisedeque também é superior a quem? Aos levitas. Porque assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, em Abraão, os próprios levitas, que era quem recebia, pagaram. E em Abraão, os levitas, que eram acostumados a abençoar o povo, eles foram abençoados. E quem é que abençoa?
o superior. Amém? Vocês estão entendendo? Então ele está comparando as duas mediações e dizendo que Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior ao sacerdócio levítico. Versículos 9 e 10. Na verdade 10, né? Pois ele ainda, Levi, não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Amém? A partir daqui, a partir do versículo 11, que a gente não vai ver hoje, ele vai mostrar que Jesus, ele era dessa linhagem, não de um sacerdócio terreno, mas um sacerdócio eterno, que não passa, que é eterno. E se nós, que é o que ele está dizendo aqui, quisermos nos achegar a Deus, não é mediante a coisas terrenas que nós vamos nos achegar a Deus, mas só há uma maneira de se achegar a Deus, e essa maneira é Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é um sacerdote, não um sacerdote terreno, mas um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não passa, que é para sempre, que foi mediador entre Deus e os homens de uma vez por todas, e nós nunca mais precisamos sacrificar animais, porque o sacrifício perfeito de Jesus foi feito de uma vez por todas, e nos perdoou, e nos lavou dos nossos pecados, e hoje nós temos paz com Deus, porque Jesus fez essa paz entre Deus e a gente. Porque Jesus, quando ele foi pregado na cruz e derramou o seu sangue, ele nos lavou e nos remiu dos nossos pecados, e fez uma aliança entre nós e Deus, uma nova aliança, não por sangue de animais, mas mediante o precioso sangue de Jesus. Glória a Deus. Esse é o nosso mediador. E uma lição que nós podemos aprender aqui dessa mediação é que nós não precisamos mais, irmãos, de mediadores. Nós não precisamos mais de um pastor para mediar entre você e Deus. Não precisamos mais do padre para ser mediador entre você e Deus. Não precisamos mais de Maria para ser mediadora entre Deus e nós. Não precisamos dos santos para serem mediadores entre nós e Deus. O nosso mediador é Jesus. Só Ele. Quando Ele foi morto na cruz, o véu se rasgou do alto a baixo, e Ele nos adentrou no santo dos santos para sempre. Nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. Cabe a nós não queremos voltar atrás e querer se achegar a Deus com outros mediadores, através de outras pessoas, como muitas vezes a gente até faz, como por exemplo a gente diz: olha, ore por mim, porque parece até que a minha oração, ela não vale, a sua é mais poderosa do que a minha, como se você tivesse acesso a Deus e eu não, e aí eu só vou alcançar a Deus mediante a sua oração, porque você é mais santo e mais poderoso. Não, isso não existe. Se você quiser acesso a Deus, está aberto. Jesus abriu esse acesso. Basta nós elevarmos a nossa voz e falar com Deus na mediação de Jesus de Nazaré. Ele é o nosso mediador. Não são pessoas, não são homens, não
são mulheres, por mais santos que eles vivam, por mais que eles vivam uma vida em santidade, eles não podem nos levar a Deus, só Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele que nos leva em direção ao Pai. Ele deu a vida dele por isso. Ele não deu a vida dele para que a gente ficasse vivendo como se a gente precisasse ainda de alguém para nos conectar a Deus. O que nós precisamos é de fé. De fé para crer que Deus nos ouve através da mediação de Jesus. O que nós precisamos é de fé para crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente, mas não precisamos de mais nada. Não precisamos de penitência, não precisamos de quebra de nada, de maldição, porque Jesus levou sobre ele a maldição do pecado. E hoje Deus nos ouve pela mediação de Cristo Jesus. Amém? Amém? Essa é a lição que nós temos que aprender aqui. E não nos permitir que a nossa falta de fé faça com que a gente entre pelo caminho que aqueles irmãos estavam seguindo, de voltar às práticas de uma mediação que não está mais em validade. Porque a validade que nós temos para hoje é a validade da mediação em Cristo Jesus. E essa mediação não perde a sua validade. A validade da mediação entre nós e Deus, que é Cristo Jesus, é eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.